Agora o resumo do Jornal Brasil Atual de hoje, as notícias que os outros não dão. O Brasil no fundo do poço. A economia brasileira vai de mal a pior, com muitas quedas do PIB durante 16 trimestres. O Brasil ficou em 38º lugar num ranking de 43 países, quase lanterninha, né? O economista João Sixu disse que o Brasil já entrou na depressão. O Brasil mergulhou profundamente numa depressão que começou, suas fraquezas começaram em 2014, 2015 e 2016, houve um mergulho. 2017, 2018, agora 2019, nós estamos no fundo do poço. E subimos um pouquinho, caímos um pouquinho, subimos um pouquinho, caímos um pouquinho. E essa é a característica, é ficar caminhando no fundo do poço. João Sixu disse que essa depressão na economia brasileira hoje é comparada com o que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos. E ele lembrou que, na época, o presidente Franklin Roosevelt tomou diversas medidas na área social, diversas reformas. Estabeleceu o salário mínimo, determinou uma jornada de trabalho decente, promoveu obras, investimentos grandes como estradas, ferrovias. E isso é que o presidente da República aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, devia fazer e não faz. Para a economia crescer, temos que aprender com as lições da história. E com lições recentes também. Vocês viram que o ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos esteve aqui no Brasil nesta quinta-feira, durante uma palestra aqui em São Paulo. Ele disse que a chave do sucesso é a educação. Ele não citou as manifestações, dos estudantes, mas o apoio dele ficou implícito, com essa declaração. E a manifestação aqui em São Paulo foi mostrada pela reportagem de Cosmo Silva, que acompanhou a mobilização de estudantes, professores, profissionais de diversas categorias, sindicalistas, centrais sindicais no Largo da Batata, em Pinheiros, e depois em passeata até a Avenida Paulista. E as manifestações pela educação no Brasil repercutiram na Europa, mas não foram só elas que foram assunto por lá. Um dos principais jornais do mundo, o tradicional The Economist, noticiou que Jair Bolsonaro não vai vencer o crime no Brasil tolerando milícias. No fundo, eles estão falando sobre as acusações que envolvem as relações do Bolsonaro, da família Bolsonaro, com as milícias. No Congresso Nacional circulam projetos para a liberação do FGTS para ativar a economia. O nosso colunista, diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, disse que a curto prazo liberar o fundo de garantia ajuda, mas não resolve. A médio e longo prazos isso pode prejudicar o próprio trabalhador, que não vai ter dinheiro, por exemplo, numa situação de desemprego. E além disso, não vai ter dinheiro também para construir casas e também o saneamento básico. Brasil gera bico, não gera emprego. O presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, visitou Lula em Curitiba nesta quinta-feira e disse que ouviu do ex-presidente: "Cadê a prova, Moro?", mostrando aí a disposição de Lula em provar sua inocência. Sobre as manifestações contra os cortes na educação, Wagner destacou o protagonismo dos estudantes na construção do futuro do país. E ele está achando que certamente esse movimento vai dar muita força para a greve geral marcada para o dia 14 de junho, o 14J. Sobre a política econômica do governo, o presidente da CUT disse que quem dita as cartas para o ministro Paulo Guedes são os bancos. E aquela promessa do Bolsonaro de implementar a carteira de trabalho verde e amarela nada mais é do que a institucionalização do bico, disse o Wagner Freitas. É a uberização. Exatamente, uberização da economia e do emprego que acontece hoje. Então você não sabe se você vai continuar empregado, se você tiver empregado, porque você na realidade é subempregado. O Brasil gera bico, não gera emprego. E sobre esse tema recebemos aqui em nossos estúdios os cineastas Carlos Juliano Barros e Cauê Angeli, diretores do filme Gig, a uberização do trabalho, que faz parte da 8ª Mostra Ecofalante de Cinema dedicada ao tema socioambiental. E aqui na descrição do vídeo temos os links de cada entrevista, de cada matéria, o jornal na íntegra. E não se esqueça, inscreva-se no canal do YouTube da Rádio Brasil Atual. Também curta e compartilhe nossos vídeos.